Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Nós vamos dar início às nossas aulas de Sociologia. Vale relembrar que nós passamos por um período agora, estamos passando por um período muito conturbado da nossa civilização, da humanidade, né? De certa maneira, essa pandemia tem unido as pessoas em volta de um senso que seria a busca pela vida. Então, talvez esse seja o último laço que esteja unindo toda a humanidade. Temos as nossas divergências políticas, divergências religiosas, étnicas, culturais, mas a essência da vida é o que tem nos unido nesse momento. Então, nesse primeiro período, nós vamos falar então sobre a introdução à sociologia. Então, o contexto de surgimento da sociologia. Então, todo mundo já sabe, nas nossas primeiras aulas, lá ainda quando a gente estava se encontrando, que a gente conversou sobre como a sociologia surge também da filosofia. A filosofia também, então, seria a mãe de todas as ciências, seria a percussora de todas as ciências, porque seria, então, a intenção de buscar esquematizar metodologicamente uma área do conhecimento. E na sociedade não é diferente. Na sociedade, então, nós precisamos de um campo do conhecimento que esquematize e utilize métodos confiáveis e legítimos que vão garantir a análise segura daquele fato social. A sociologia surge na França em meio ali àquele caldeirão cultural que ocorria na França, né, ali no século XIX, século XVIII, século XIX, em torno da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um fato muito importante para o surgimento da sociologia. Os primeiros pensadores sociais são Auguste Comte e Saint-Simon. São os dois primeiros pensadores que cunham o termo filosofia social. Então, seria uma maneira de analisar a sociedade de um modo mais crítico, de uma maneira mais metodológica. Claro que depois nós temos os pensadores clássicos da sociologia, né, como Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Karl Marx numa teoria mais revolucionária, mais contraditória ao sistema vigente. Então a sociologia surge em meio a esse contexto, né, de Revolução Industrial, de Revolução Francesa, e esses três autores, então, eles têm o seu pensamento embasado, então, nessas análises sociológicas. Karl Marx, a principal contribuição do Karl Marx é sobre a relação da luta de classes, sobre as relações de poder, sobre as relações de dominação entre a burguesia que agora toma o poder, que toma esse poder do antigo regime, né, das classes monárquicas, das classes que já estavam no poder há gerações e gerações, né, que já tinham implementado essa dominação política e ideológica durante toda a Idade Média. Então, Marx faz essa nova análise sobre essa nova conjuntura da burguesia tomando o poder, né? Então, essa seria uma contribuição, né, dessa análise da implementação do capital nas relações, das relações de trabalho, de como que o trabalho agora passa a ser um trabalho assalariado, o trabalhador passa a vender a sua força de trabalho para um burguês empresário industrial, né? Lembrando que a gente está falando lá da Europa do século XVIII, século XVIII e XIX, em que é uma Europa industrial, que começa a se industrializar. Beleza? Então, e também a contribuição de Max Weber, né? Max Weber fala sobre talvez a principal contribuição de Max Weber tenha sido uma análise ideológica religiosa por trás do capitalismo. Tem essa obra aqui, ó, que eu acho muito interessante do Max Weber, que ela se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra aqui, Max Weber fala sobre como que a moral calvinista ela serve de apoio para o desenvolvimento do capitalismo.
Beleza, pessoal? Essa é a nossa primeira parte da introdução à sociologia. Eu ainda vou continuar em mais duas partes falando sobre a Revolução Industrial e sobre a Revolução Francesa. E a diferença entre senso comum, pesquisas qualitativas e quantitativas, beleza? Tudo que a gente já estudou e que a gente está revisando aqui para conseguir continuar no nosso conteúdo, beleza? Um abraço, até logo!